Falar sobre o Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel é revisitar uma parte sombria, mas fundamental da nossa história. Ele representa muito mais do que um espaço de tratamento. É um espelho de como a sociedade brasileira aprendeu a lidar com a diferença, com o sofrimento e com tudo aquilo que não se encaixa no que é considerado normal. O nome Pinel vem do médico francês Philippe Pinel, lembrado como o homem que libertou os loucos das correntes no final do século XVIII. Pinel acreditava que a loucura precisava ser compreendida e cuidada, não punida. Mas, de forma contraditória, o hospital que leva seu nome, no Rio de Janeiro, acabou se tornando um lugar marcado justamente pelo isolamento e pela violência. O Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel foi fundado em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, no momento em que o país vivia forte centralização política e autoritarismo. Inicialmente, o hospital recebeu o nome de Centro Psiquiátrico Nacional de Alienados, e seu foco principal era o tratamento de pacientes com neurosífilis, uma complicação grave da sífilis que atingia o sistema nervoso e causava sintomas psiquiátricos. Naquela época, a sífilis era uma epidemia silenciosa. Sem um tratamento adequado, muitos pacientes desenvolviam delírios, alucinações e alterações mentais, sendo rotulados como insanos. O Pinel, então, era conhecido popularmente como o Hospital dos Sifilíticos, e a instituição ganhou fama por receber esses casos considerados sem cura. Muitos dos internos eram vítimas não só da doença, mas também da falta de diagnóstico correto e do preconceito. A sífilis, especialmente em suas formas neurológicas, era vista como algo vergonhoso, e isso fazia com que muitas pessoas fossem simplesmente internadas e esquecidas ali. Com o tempo, o hospital passou a receber também outros perfis de pacientes e seu papel se ampliou dentro da lógica manicomial da época. Durante as décadas seguintes, o Pinel se consolidou como um dos principais hospitais psiquiátricos do país. No entanto, suas práticas refletiam um modelo autoritário que dominava o tratamento mental naquele período. O isolamento, os eletrochoques, o uso excessivo de medicação e as contenções físicas com o uso de camisa de força eram métodos comuns, usados mais para controlar os comportamentos do que para tratar as pessoas. Durante a ditadura militar, a situação se agravou. O manicômio tornou-se também espaço de repressão social. Pessoas consideradas subversivas ou desequilibradas eram simplesmente internadas sob o pretexto de tratamento psiquiátrico. A loucura, nesse contexto, servia como justificativa para silenciar. Muitos dos que foram levados ao Pinel durante esse período não sofriam de transtornos mentais, mas de exclusão. Mulheres que desobedeciam papéis sociais, usuários de droga, moradores de rua e até jovens marginalizados eram internados sem consentimento. Ali dentro perdiam sua voz e seu nome e muitas vezes sua identidade. A partir dos anos 1970 e 1980, o movimento de resistência começou a questionar essa realidade. Inspirados pela antipsiquiatria europeia, especialmente pela experiência italiana liderada por Franco Basaglia, trabalhadores da saúde mental, familiares e usuários começaram a lutar contra o modelo dos manicômios. Essa luta deu origem à reforma psiquiátrica brasileira, que defendia uma nova forma de cuidado, um cuidado em liberdade. O objetivo era substituir os hospitais psiquiátricos por uma rede de atenção baseada na convivência, na escuta e na inclusão. Surgiram, assim, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, os serviços residenciais terapêuticos e políticas públicas que valorizavam a reinserção social. Em 2001, a lei reconheceu o direito das pessoas com transtornos mentais de receber tratamento digno, preferencialmente fora de instituições fechadas, e o foco passou a ser o respeito e a autonomia e a cidadania. O Hospital Felipe Pinel também passou por transformações. Muitos de seus pavilhões foram desativados e o hospital se reorganizou, integrando-se à rede de atenção psicossocial. Hoje, ele atua com foco em atendimento ambulatorial e programas de reabilitação, tentando reconstruir uma imagem mais humanizada. Pensar sobre o Pinel é refletir sobre o quanto o conceito de loucura foi usado como ferramenta de controle social.
Por muito tempo, chamaram de louco quem era diferente, quem sofria, quem sentia demais ou quem simplesmente não se encaixava nas regras impostas. E ainda hoje, mesmo fora dos muros dos manicômios, muita gente continua sendo silenciada, pessoas em sofrimento psíquico que não encontram acolhimento, pacientes que são estigmatizados e famílias que carregam sozinhas o peso do cuidado. A história do Pinel não é apenas sobre a psiquiatria, é sobre a forma como a sociedade decide lidar com o que ela teme e não entende. É sobre exclusão, mas também sobre resistência e reconstrução. Hoje, falar sobre o Pinel é lembrar que libertar não é apenas abrir as portas de um hospital, mas também mudar a forma de olhar para quem está em sofrimento. É reconhecer que o cuidado precisa ser feito com escuta, afeto e dignidade.